David Amelech está velho, ele estava com calafrios, trouxeram aquela Avishag, e o filho dele, Adoniel, parecido com a história que você ouviu da outra vez do Avshalom, esse filho também decidiu se rebelar contra o pai. Ainda faço isso, homem. Opa, David Amelech. O filho dele, Avshalom, também muito carismático, muito inteligente, ele era mimado pelo pai e pela mãe. Uma crítica a Davi, quem sou eu para falar isso, mas está registrado isso. Então, ele se decidiu que ele era a pessoa que seria o próximo rei, em vida do pai, e contra a profeta que havia, a profecia do profeta Natan, que já tinha dito, já tinha prometido, que o futuro rei seria filho de Batsheva, que seria o Shlomo. Eu consulto depois, te falo depois. Acho que já falei, mas cabeça agora. E aí, ele sempre se comportou como se fosse um rei. Ele tinha um monte de escravos correndo na frente dele, aquelas carruagens bonitas, já desenhando o seu futuro, já colocando na cabeça do povo que ele seria o próximo rei. Então, antes ainda... Tudo isso para mim? Você pode vender, tá? Depois a gente pode pegar em casa, pegar um, depois o resto a gente... Então, aqui tem uma coisa interessante que o Midrash ele conta. Quem lembra, quando o David Amelech ainda ele era um tocador de harpa, ele era um jovem, não era casado ainda com a filha do rei, ele tocava harpa para o rei, para o Shaul, para o primeiro rei. E aí o rei falou, eu estou procurando alguém que vai enfrentar o nosso grande inimigo, lembra quem era? O Golias. E aí David Amelech acabou entrando para essa, e o rei ele tinha uma armadura muito grande. O David Amelech colocou essa armadura, e na hora que ele colocou, a armadura coube justinho nele. Ó, tá vendo? A armadura coube justinho nele. E esse milagre foi a primeira luz que acendeu para o Shaul, que já começou a criar algum tipo de inveja, ciúmes. Opa, será que ele vai ser o próximo rei? Ou seja, as roupas de guerra couberam nele. Aqui o Midrash ele conta uma coisa parecida, que tinha uma coroa, que essa coroa, ela foi colocada, ela tinha uma haste no meio dela, parte inferior, que era difícil de colocar. Só conseguia colocar quem tinha a cabeça exatamente daquele tamanho. E essa coroa foi passando de gerações, e os futuros reis, depois de Davi, cada um deles foram usando e coube direitinho. E o Adoniel, que era esse filho que estava querendo se declarar rei, ele então decidiu procurar onde estava essa coroa e testar. E aí, o que você acha que aconteceu? Não entrou. O que ele falou? Vai ver que acabou a bateria. Então, o que acontece? Ele falou, não, vai ver que como meu pai ainda está vivo, então talvez por isso ainda não coube em mim. E ele tentou, na cabeça dele, explicar, dar uma explicação, se enganar por isso. Então, já aqui uma lição muito interessante, que às vezes a gente tem um sinal muito claro de Hashem. Não é teu, não é para você. Mas nós temos muita facilidade em nos enganar. A gente se engana. O ser humano é cego para suas próprias falhas e a gente é capaz de fazer, às vezes, o mais errado possível, mas a gente tem uma justificativa que, para nós, ela funciona. Então, isso é o nosso Yetzer Hara, quando a gente quer alguma coisa, ele nos convence até, logicamente, dizendo, não, tinha um problema aí nessa coroa, está com algum problema. E não consegue enxergar que a Hashem está te dizendo claramente. E aí, então, ele precisa fazer essa coroação. A Torá, inclusive, tem uma descrição como que se faz a coroação de um rei. Então, ele precisava de... Ele não precisaria de unção, a princípio. A verdade é a seguinte, rei e filho de rei não precisa de unção. Rei e filho de rei precisa se você tem um outro rei querendo se declarar rei. Então, até agora ele não tinha ninguém competindo com ele. Então, talvez por isso que não menciona da unção dele. E ele, então, precisava de apoiadores.
E ele foi procurar, muito sabiamente, o Yoav. O Yoav era aquele que já tinha lutado na época do primeiro rei, Shaul. Ele mudou de time, era contra David, foi lá com Mefiboshet, depois do filho do Shaul. Quando ele viu que não estava dando certo, ele mudou de time e foi para o David. Agora que ele tinha matado o filho de David, ele sabia que quando David morresse, ele ia ordenar, como de fato aconteceu, para o Shlomo executar ele. Então ele sabia, se eu tenho alguma chance, é agora. Eu mudo de partido. E aí, então, ele aceitou de muito bom grado esse convite para poder agora procurar um outro, né, ter uma outra saída. E o Yoav, ele aceitou. Você vê como que alguém me perguntou, o que você acha de Netanyahu hoje? Falei, é um político. Qual a definição de um político? Você tem raras exceções. A definição de político é alguém que quer agradar os outros. Então, se hoje todo mundo quer A, ele vai ser A. Se todo mundo amanhã quer B, se ele vê que para ele ganhar ele precisa agora falar B, então vai falar B. Essa é a definição da democracia. Tem raras exceções, mas de maneira geral é assim que funciona. Para ele conseguir estar lá em cima, ele precisa ir dançando conforme a música. Tem que ser político. E aí é político. Na Torá não existe isso. Na Torá existe a monarquia, que é a palavra de Hashem. E essa palavra não muda. E aí, ele agora também precisava, então ele precisava de um líder militar, ele também precisava, para parecer autêntico, um líder religioso. Quem ele contratou? Quem ele foi atrás? Ele foi atrás do Cohen Gadol. Lembra, haviam dois Kohanim que ajudaram David Amelech, quando o filho dele, o outro filho, ele precisou fugir, o Avshalom, fez com que ele fugisse, então ele mandou dois espiões, então esse eram Aviatar e o Tzadok. O David já tinha designado Tzadok como o Cohen Gadol. Então ele falou, bom, esse aqui deve ter ficado com ciúmes, que ele não ganhou. Se eu pegar ele para mim, estamos feitos. Dito e feito, ele conseguiu trazer o Tzadok para ele também. E agora, então, ele estava composto. Né? Se precisar compor o seu governo, ele já conseguiu compor, tinha cadeira suficiente para conseguir a aprovação do Senado, etc. Então, ele tá tudo feito. E agora, então, ele fala, para que eu vou esperar a morte do meu pai? Ele já está velho, já não tem condições. É agora. É agora. Então, ele sabia, e assim ele foi educado, que tudo que ele fazia, o pai nunca chamava atenção. E agora, se chamasse atenção, também não faria mais diferença. E ele decidiu fazer uma festa. E se você olhar quem foram as pessoas que foram convidadas e aqueles que foram excluídas da festa, você já vai saber claramente qual que era a ideia dele. Então, quem ele convidou? Obviamente, o Yoav, obviamente, esse novo Kohen Gadol, esse possível Kohen Gadol para ele. E ele não convidou quem eram os apoiadores do rei David. Quem eram os apoiadores do rei Davi? Então, você tinha, por exemplo, o outro Cohen Gadol, que foi nomeado pelo rei Davi. Você tinha o líder do Sanedrim, o nome dele é Benayal Ben Yehoiada, você estudou nele em Brachot, que estão acabando hoje, lembra dele? Ele tinha o professor de Torá, do Shlomo, do filho dele, que era o Shimi Ben Gerá, e os heróis de guerra do Davi. Então, aqueles que eles sabiam que eram os próximos Davi, ele não convidou. Agora o resto, inclusive ele convidou a tribo de Yehudá, que era a tribo do próprio rei Davi. Ele era da tribo de Yehudá também, ele era filho do rei Davi. E ele sabia, ele percebeu o momento que eles iriam topar. O profeta não contou, né? O profeta, obviamente que não. Isso seria uma ofensa direta, um desrespeito direto ao rei, ao profeta. E ele agora estava convicto que ele ia ter sucesso. Então, só lembrar, se a gente for tentar imaginar a pessoa, quando ela está com toda a bola na mão, está com poder, era filho do rei, tinha dinheiro, tinha apoiadores, você acha que você vai, mas às vezes o teu próprio ego, você se tropeça nele. Você, a tua ganância, você acaba acreditando, você se perde por ela. Longe de nós, mas só usar como isso como derrota as pessoas mais poderosas, pega o Hitler e Marshmallow, que Deus apague seu nome,
Mas ele só perdeu pelo próprio ego. Que ele falava desde o início que ele não vai ter 2 ou 3 frontes de batalha ao mesmo tempo. Chegou no final, ele estava com as 3 frontes e, mesmo que estava perdendo, não, estamos ganhando, e vai, que vai, que vai, que vai, ele sozinho perdeu. Então, isso a gente tem que aprender até dos nossos piores inimigos, a gente saber de que a gente tem que ter a humildade. E se a gente está indo bem, a Torá fala, a gente tem 2 bobos, essa é uma frase racídica, tem 2 bobos. A vida é uma roda gigante. Tem aquele que está em cima e aquele que está embaixo. Aquele que está em cima é bobo, porque ele acha que vai estar sempre em cima. E aquele que está embaixo também é bobo, porque ele acha que vai estar sempre embaixo. As coisas dão voltas. Então, às vezes a gente olha, isso é importante a gente lembrar que isso é uma constante na Torá, no povo judeu. O mundo faz muito barulho. Se apresenta muito mais forte que nós. E todos os povos que quiseram acabar com a gente sempre foi nanico. Mas a verdade, ela perdura. A verdade foi enterrada. Quando Hashem ele criou o mundo, ele enterrou a verdade. Ela fica lá enterrada. Todo mundo pisa em cima. Alguma hora, ela volta e brota. Esse é o nosso povo judeu. Está vendo hoje uma coisa muito bonita? David Amelech, o Avram Avinu, para Achá, quando ele vai confrontar Hashem, ele fala, Vanochi afar vaefer. Quando ele quer confrontar com a história de Sodoma, ele fala, eu sou pó e cinzas. Uma maneira de humildade. Pó, porque ele deveria ter se tornado pó na guerra contra os reis, e cinzas, que ele foi jogado na fornalha por Nimrod, lá atrás. É uma coisa curiosa que a terra, na verdade, é o início de uma plantação. O homem foi criado da terra. A cinza, depois que algo se torna cinza, ele não se torna mais nada na natureza. A cinza fica cinza por milênios. Então, a terra é o início, as cinzas são o fim. O povo judeu ele tem uma característica única de que mesmo depois, lo aleno, que nos tornaram cinza, fizeram de nós cinza. Do rabino que eu ouvi, ele faz tours, ele faz tours, leva o pessoal nos campos de concentração, felizmente, onde você tem aqueles montes lá, você tem os crematórios, você tem lá os... Então ele falou, que isso é uma das coisas que ele fala lá, que nós fomos reduzidos a cinza. Mas o povo judeu, ele é cinza e pó. Cinza e terra. A gente consegue, a partir da cinza, conseguir um novo renascimento. É uma coisa completamente fora da natureza. Como ele falou, se quer alguma prova com o maior milagre divino, são 3 palavras. Am Israel, Chai. O povo judeu está vivo. Não tem mais do que isso. Então, usando essa ideia, sempre essa mesma ideia se aplica para o bem e para o mal. A força do mal é muito grande. Então, você vai ver aqui o Shlomo Melech, ele tinha 12 anos. O pai estava fraquinho. Ele perdeu. Ele perdeu. Passou. Ele perdeu. Ele não tinha chance. E o próprio Adonial, ele tinha certeza. Ele estava completamente convencido que ele ia conseguir. Ele estava com a faca e o queijo na mão. Não se engane. E aqui, então, Natan o Navi ficou sabendo dessa festa. E ele sabia o que estava para acontecer. Então ele, apesar de ser um profeta, aqui uma coisa curiosa, você sabe o que vai acontecer? Você já prometeu que o próximo rei vai ser fulano? Isso não te isenta de tomar atitude. Aquela mesma ideia, Deus já sabe o futuro. Você já sabe, então, tanto fez o que é aquilo que eu fiz. Eu preciso fazer a minha parte. Então ele falou, eu já prometi uma profecia, falei que o próximo rei seria Shlomo, mas a coisa está indo para o outro lado. Eu preciso tomar alguma atitude. E aí, o que ele faz? Ele fala, eu não posso ir diretamente para o rei. Talvez já estão atrás do rei. Talvez esse Adonial está esperto. Daqui a pouco já vai se organizar com seu... Lembrando, rei significa sinônimo de ter um exército. Então, e ele se declarar rei, ele sabia que ele ia ter que fazer igual o que o outro irmão fez, que é ir atrás do Davi. Imagina, atrás do próprio pai. Então ele falou, não, eu não vou direto para o rei, eu vou falar com a rainha. E aqui já tem uma dica muito importante, quando você quer qualquer decisão, você quer saber de um casal, vocês vêm na minha casa, não adianta falar com o marido, ele não decide nada. Liga para a esposa e pergunta, vocês podem vir? Está decidido, tá certo? Ele foi direto para a rainha com quem decide. E aí, ele chega e fala para ela, então ele se dirige para o aposento dela, e ele fala, para Batsheva, sim, e ele fala, o seu filho, Shlomo,
que o nome dele é Paz. Ó, a Melina está aqui, está concordando. Ó. E aí, então, ele vai diretamente falar com ela. E aqui, assim, só reiterando o ponto que eu acabei de falar, mas Hashem, ele já tinha falado o que queria acontecer, mas isso não te isenta, ou seja, mesmo que você tem contato com o profeta, ele já te disse o que vai acontecer. Você nunca pode ficar sentado de braços cruzados. Não, mas Deus já prometeu. Deus já prometeu e ele conta com você. Estranho. Você tem que fazer a tua parte. Não, a sua parte. Você tem que fazer a tua parte. Ele tá vendo outra coisa, ele vai mexer os pauzinhos? Tem que mexer os pauzinhos. Tem que mexer os pauzinhos. Tem que mexer os pauzinhos. Você tem que fazer a tua parte. Você tem que fazer a tua parte. Mesmo, quer dizer, a maioria de nós nunca vai saber qual que é o futuro. Mas mesmo um caso que a pessoa já sabe o futuro, ainda assim não isenta ela de tomar a atitude. Ou seja, mostrar para a gente como uma coisa interfere na outra. E como a gente tem que fazer a nossa parte. E aí, então, ele vira e fala para a Batsheva, de uma maneira meio indireta. Você já ouviu falar de um sujeito chamado Adonial? Era filho do marido dela. E aí ele vira e fala, olha, esse fulano, ele está fazendo um banquete, está fazendo uma festa, porque ele já está se declarando rei. Oi, vem, meu filhinho, você prometeu que ele vai ser um engenheiro. O que vai acontecer agora? Ele vai ser o futuro rei. Antigamente era um pouco diferente, mas ele vai ser o futuro rei. Oh, meu filho, como vai deixar uma coisa dessas? A mãe vai lá na escola, vai brigar com todo mundo. Como vai deixar meu filho de fora? Então, imediatamente, ele vira e fala para ela, primeiro, vai até o rei e avisa ele, não manda um mensageiro. E é curioso que a gente fez na Megilat Esther também, lá era Hashverosh, longe de David, mas a rainha tinha seu próprio aposento, para ela poder entrar no rei, precisava ser ou chamada, ou pelo menos anunciada. E ela não fez, quebrou todos os protocolos e entrou diretamente. Um detalhe curioso, e ela entra lá, quem estava lá dentro do quarto dele? A Avishag, que era a moça virgem, jovem, que tinha sido trazida para aquecer o corpo dele. Lembrando que eles não tiveram relação, mas ele entra lá, ela entra lá e ela que estava lá dentro. É? E aí ela entra lá e ela vira e fala a situação. Você tinha me prometido, você tinha me dito, você jurou, aliás. Quando que isso aconteceu? Um detalhe interessante. Quando Davi Amelech tinha tido a primeira relação com Batsheva, ela engravidou e aquele filho acabou morrendo. E o Davi falou para ela, olha, eu juro que se você tiver um outro filho, ele vai ser o próximo rei. Maneira dele consolá-la. E agora ela lembrou dessa promessa, desse juramento, e falou, ó, você tinha me jurado, agora chegou a hora de você cumprir. Então, Davi Amelech estava fraco, mas agora vai precisar tomar uma atitude para fazer com que isso aconteça. É... e aí ela entra, quando ela entra, só os detalhes, na hora que ela entra lá, a Avishag estava lá dentro, e ele viu que ela entrou de repente, perguntou, o que aconteceu? Você entrar aqui de repente, alguma coisa aconteceu. E ela diretamente fala, olha, você jurou em nome de Hashem que o meu filho seria o futuro rei. E agora Adonial, ele secretamente, sem o rei saber, ele está já organizando uma festa e ele está querendo se declarar em poucos minutos rei. Se o rei não tomar atitude, vai ser tarde demais. E já contou para ela já falou para ele quem ele levou junto, próprio Yoav e o Cohen. E uma coisa curiosa, que é a sabedoria da mulher, sabe o que falar e o que não falar. Ela não falou que eles estavam sendo apoiados pela tribo de Yehudá, que talvez Davi Amelech já ia ficar muito chateado com isso. São pessoas da minha própria tribo, agora o povo também está apoiando ele, não só o povo que sempre me apoiou. Quando Davi era rei, lá no início, quem foi que os únicos poucos que apoiaram ele foi a tribo dele. Foi a tribo dele. E agora até a própria tribo está apoiando o Adonial, mas ela omitiu. Então aqui a sabedoria da mulher, saber como fazer a cabeça do marido. Eza Isha Ksherá, Osar Tzon Bala. Quem é a mulher Ksherá? Aquela que faz a vontade do marido.
Aí você vai chegar em casa hoje e falar, tá vendo? Aqui, o Rabino falou, tá aqui a gravação. Pode olhar no Spotify, no YouTube. A mulher kasher é aquela que faz a vontade do marido. Qual que é a explicação? Você que já sabe. Sabe qual é a explicação? Ela cria a vontade no marido. Não é que ela faz o que o marido quer. Não é isso. Ela faz a vontade do marido. Não só que ela faz o marido fazer o que ela deseja. Não. A mulher kasher é aquela que cria a vontade, o vigor, a coragem, etc. A mulher, essa é a base da casa, que ela consegue realmente incentivar o marido. Assim como a gente vê Rabi Akiva, que incentivou a esposa do Rabi Akiva, Rachel, incentivou o Rabi Akiva para estudar, e assim por diante. Ela cria a vontade no marido. Então, ela fez isso muito sabiamente. E ainda ela usou um pouco de chantagem, digamos assim. Ela falou, olha, se meu filho não se tornar o rei, vai ficar chato para você. Porque lembra que quando nós casamos, todo mundo criticou. E vão dizer que foi um pecado. Se ele se tornar rei de Israel, tá kasher. Agora, se o outro se tornar rei, você vai ficar com uma mancha. Vai ficar chato. O nosso casamento não vai ter um aval. Olha como ela falou sobre como chama? Usar os argumentos pontuais da maneira bem construída para conseguir garantir que o David Amelach ia tomar essa atitude. Ele não sabia da grana. Hã? Ele estava a maioria do tempo agora trancado no quarto, ele já tinha idade, já estava fraco. Então ele estava na cama. O Adonial, espertamente, fez com que os próximos dele não ficassem sabendo. E aí, logo em seguida, o Natan, ele aparece. Ele mandou primeiro, então primeiro ele mandou ela, e agora ele vai reforçar as palavras. Então, primeiro a mulher convenceu, quer dizer, a mulher vale mais que o profeta. Primeiro a mulher falando, depois ela já falando, aí agora vem o profeta, e ele fala, e ele agora vem reforçar as palavras. Como que você vai deixar com que o Adonial, ele vai se tornar rei? Afinal, a gente já tinha combinado, digamos assim, já tinha a profecia, já era essa, que o futuro rei vai ser o Shlomo Melech. Ele falou isso e ele se retirou. A gente continua na próxima, se Deus quiser. Não percam que esse vai ser bom. Boa tarde a todos, boa tarde.